Comecei terça-feira passada sobre os discípulos. E eu quero dar seguimento hoje, falando sobre esse discípulo aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 9, que diz assim: E Jesus passando dali, ou passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. E disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele na casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: Não necessitam de médicos os são, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Terça-feira passada eu comecei essa série. Deus colocou no meu coração falar sobre os 12 discípulos. E Jesus, antes de escolher os 12, eu falei aqui terça-feira passada, que ele resolve subir ao monte Tarcísio. Antes de escolher os 12 discípulos, ele sobe ao monte. Para quê? Para orar. O que Jesus nos ensina é que antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, ore a Deus. Porque quando você ora a Deus, você não toma a sua decisão, mas você toma a decisão que o céu tem para você. O primeiro discípulo que Jesus chamou, ou que falamos, melhor dizendo, foi Natanael ou Bartolomeu em alguns textos da Bíblia. Alguém que estava na região da Galileia, e você lembra que eu disse aqui que 70% dos discípulos que Jesus chamou estava na região da Galileia. A região da Galileia nos tempos de Jesus não era uma região bem vista, sem condições nenhuma, Betuel, de sair alguém provável para caminhar com Jesus. Mas Jesus decidiu apostar nos improváveis. E dentre eles Jesus chamou Natanael. Jesus encontra com Natanael através de Filipe. E quando Filipe fala de Jesus para Natanael, ele diz: Será que tem alguma coisa boa de Nazaré? Aí Jesus vai responder para ele: Olha, eu te conheço, rapaz. Eu te vi debaixo da figueira. O que Jesus estava dizendo para Natanael é simples, Jonathan. Eu não conheço você só daqui pessoalmente, mas eu conheço a sua intimidade. Eu te conheço aonde ninguém está enxergando, eu consigo te enxergar. Dos 12 discípulos que Jesus escolheu, 2 deles eram totalmente rivais um do outro. Por quê, pastor? Porque Jesus vai chamar 2 rapazes, e cada um com uma história diferente, mas que eram inimigos entre si. De um lado, nós temos Mateus, o publicano. Do outro lado, nós temos Simão, o zelote. E quem era Simão, o zelote? Era um sindicalista, Jonathan. Alguém que lutava contra o Império Romano por causa das cobranças indevidas de imposto. Então Simão Zelote era aquele cara que confrontava o sistema por causa dos impostos abusivos que eles estavam cobrando. Só que Simão Zelote, ele não cobrava dos reis, ele cobrava dos publicanos. Então do lado de cá, eu tenho Simão Zelote, alguém que defendia o povo por causa das injustiças dos impostos. Do outro lado, eu tenho Mateus, que era um publicano, que era o cobrador de impostos. Pela lógica, jamais Simão Zelote e Mateus sentaria na mesma mesa para ter uma conversa amigável. Mas aí eu amo Jesus, porque Jesus decide entrar em cena e vai chamar Simão Zelote para o ministério e vai chamar Mateus para o ministério. Para quê? Abra a Bíblia, por favor, Atos capítulo 1, verso 13. Jesus vai chamar esses 2 rapazes, Simão Zelote, o cara que só queria defender o seu direito.
E do outro lado, Mateus, o publicano. Atos 1, verso 13. E do outro lado, Mateus, o publicano. Olha o que está no texto. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Se na vida profissional, Jonathan, eles eram opostos, cada um seguia o seu lado, Jesus decidiu entrar em cena e chama Simão Zelote de cá, chama Mateus de cá e diz: vocês dois vão caminhar junto, não existe nem mais e nem menos, vocês vão viver o meu propósito. É assim que Deus faz. Deus pega alguém lá, pega alguém de cá, pega alguém daqui e coloca para caminhar junto no reino de Deus. Só que essa noite eu não vou falar de Simão o Zelote, mas eu quero te falar sobre Mateus. Eu não vou falar numa ordem cronológica, mas eu falei de Natanael, hoje é Mateus. Mateus vai aparecer nas 4 listas que falam sobre os 12 discípulos. Em Mateus, em Marcos, em Lucas e nesse que eu acabei de ler, em Atos. A pergunta é simples: por que Jesus chamou Mateus? A Bíblia diz que ele trabalhava numa coletoria, era um cobrador de imposto, um homem publicano. Só que se você ler o capítulo 9 de Mateus, você vai perceber que Jesus estava na sua casa em Cafarnaum. Jesus vai curar um coxo, você lembra dessa história? Trouxeram um paralítico, a casa estava fechada, rasgaram, abriram o telhado e desceram esse homem até Jesus. Quando Jesus termina de curar esse homem em Cafarnaum, Jesus resolve sair da sua casa, Jonathan, e ele começa a sua caminhada com Cristo. A cidade de Cafarnaum, permita-me trazer um pano de fundo histórico para você entender isso aqui. A cidade de Cafarnaum era uma cidade aduaneira. Quando você olha no mapa, a cidade de Cafarnaum ficava no meio do caminho que ligava Damasco e Egito. Então ali era uma rota de passagem de grandes caravanas com suas mercadorias. Na saída de Cafarnaum existia, Gineton, a alfândega. A alfândega era uma rua. Essa rua, ela era composta de 220 cobradores de impostos. Do lado esquerdo ficavam 110 cobradores. Do lado direito ficavam mais 110 cobradores. Eles ficavam assentados numa cadeira e uma mesa na frente. Todas as pessoas que passavam por ali procuravam uma dessas pessoas para pagar o seu imposto. Então tinha 110 do lado esquerdo, 110 do lado direito. É uma rua. Essa rua era a rua onde chamava-se a rua de pagar os impostos. E aí de repente Jesus vai passar no meio dessa rua. E no meio de 220 pessoas, Jesus decide escolher um homem para servir o reino. É, pastor, é. E por que Jesus chamou um? Porque salvação é para todos, mas viver o ministério é para escolhidos. Vou de novo. A salvação é para todos, mas viver o propósito do ministério é para poucos, é para quem Ele chama. Então se Jesus te chamou, agradeça a Ele pela oportunidade. Se você tem convicção de que Deus te chamou, levante a sua mão e agradeça, porque você é um escolhido dEle. O problema desses cobradores de impostos é que eles eram odiados. Por quê, pastor? Porque eles cobravam impostos de forma exagerada. Então, dentro da classe judaica, eles eram considerados traidores. Escute isso aqui. Existia 2 tipos de cobradores de imposto. Existia 2 tipos de cobradores de imposto. 2 classes de publicanos. A primeira classe de publicano é a classe que ficava na região das fazendas. Então todo agricultor que fazia a sua plantação, quando ele terminava a sua colheita, tinha ali um coletor de imposto, um publicano, para cobrar o seu imposto.
Só que ele cobrava de forma normal, não exagerava. Mas o segundo tipo, a segunda classe de cobradores de impostos, que era também publicanos, esses ficavam nesse conceito chamado de portuário, esse ambiente que eu acabei de falar. Eles ficavam ali nas alfândegas de ônibus. E eles cobravam imposto de quem? Dos pescadores que passavam por ali, das pessoas que vinham ou iam para a região da Galileia. Então, para ir ou para vir, passava por esse ambiente, por essa alfândega, e aí cobrava-se imposto. Então, dentro dessa classe de cobradores de impostos, existia aquele que ia para cobrar o imposto lá na ponta, que é o caso de Mateus, e existia também aquele que só dava ordem. A Bíblia traz um deles. Qual é o nome? Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu também era um cobrador de impostos. Só que Jesus faz umas coisas interessantes, né? Porque Mateus é cobrador de imposto e tem um discípulo de Jesus meio alterado, nervosinho, bravinho, pescador. Você lembra quem é? Como é que é o nome dele? Pedro. Pedro era o quê? Pedro era pescador. Agora você imagina, ele pescava e passava para pagar imposto para quem? Para os cobradores de imposto. Quem está sentado cobrando? Mateus. Agora Jesus pega Mateus e Pedro e põe junto para caminhar junto, para dizer: aqui é o reino de Deus. Quais eram os problemas que Mateus enfrentava? Primeiro problema de Mateus: ele cobrava imposto de forma desonesta. Segundo problema de Mateus: ele era publicano. O que acontece, Johnny, é que os romanos não cobravam imposto. O que eles faziam? Eles terceirizavam para os judeus fazer esse serviço. Dentre essas pessoas está Mateus. Mateus era um terceirizado que cobrava imposto. Qual é o problema que esse povo tinha, pastor? É que eles cobravam imposto de forma ilícita. Por quê? Se o imposto custasse 100, eles cobravam 500. Porque essa diferença de 400 era para enriquecimento próprio. O terceiro problema que Mateus enfrentava: por eles serem odiados pelos judeus, por eles cobrarem impostos de forma indevida, eles não entravam dentro da sinagoga. Por quê, pastor? Porque o coração deles não estava voltado para o Deus de Israel, mas o coração deles estava voltado para as riquezas. E aí aqui eu preciso abrir um parênteses, porque hoje é culto de palavra. Escute isso aqui. Não tem problema você ter dinheiro. Não tem problema você ser próspero. Até porque a Bíblia diz que Deus nos chamou para ser prósperos. Não tem problema você querer ter prosperidade. O problema é aonde está o teu coração. Você não pode trocar Jesus por mamon. Existe só um Deus. Qual é o problema que a gente está enfrentando nos nossos dias? Pessoas que trabalham, ganham. E Deus fica onde? Só que essa noite, o que Jesus nos traz ao nosso coração nessa crise introdutória dessa palavra é o quê? Você pode ser próspero, você pode ser abençoado, você pode morar em casa boa, você pode ter carro do ano, você pode viver das melhores coisas da terra. Você só não pode esquecer que Deus está acima de todas as coisas. Então, por favor, carinhosamente eu te peço isso: não troque Deus por nada. Diga para alguém do seu lado aí: não troque Deus por nada. Não, diga mais alto, diga mais alto: não troque Deus por nada. Agora, vai para Lucas capítulo 5 aí, verso 27. Vamos caminhar dentro dos dois textos aqui. Lucas capítulo 5, verso 27. E depois disso saiu e viu um publicano chamado de... Em todos os evangelhos, ou melhor, Mateus, Marcos, Lucas e Atos,
Quando vai falar sobre os 12 discípulos, o nome que aparece é Mateus. Lucas, quando vai contar sobre o chamado desse homem, Lucas decide trazer o nome dele não de Mateus, mas sim de Levi. Naquela época era normal, diante da cultura deles, a pessoa ter até 3 nomes. Um nome judeu, um segundo nome romano e um terceiro possível nome grego. Então Levi, quando você lê ali no texto, Levi era o seu nome judeu, Mateus o seu nome romano. Então alguém fala, pastor, Deus chamou Mateus e trocou o nome dele. Não, ele tinha um nome judeu e ele tinha um nome romano. Lucas vai chamar ele de Levi, mas Mateus, que é o texto que ele escreve, o evangelho que ele escreve, ele coloca o seu nome de Mateus. Mateus significa o dom de Deus. Só que, olha o texto. O texto diz que Jesus saiu daquela casa. Isso aqui começou a mexer no meu coração durante ontem, hoje. A Bíblia diz que Jesus viu esse homem assentado na recebedoria, na alfândega, e chamou ele e disse, segue-me. Eu queria aqui, pelo menos 3 verdades aqui rápidas, aplicar sobre o seu coração, sobre esse discípulo. A primeira verdade que eu queria que você aprendesse essa noite é que Jesus vê em você o que ninguém vê. Vou de novo. Jesus enxerga em você o que ninguém enxerga. Você pode emprestar a sua boca de profeta para alguém aí? Libera essa palavra para alguém. Jesus enxerga em você o que ninguém vê. Olha o texto. Jesus viu Mateus assentado na alfândega. Se você voltar para Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 9, verso 1, você vai perceber a história que eu te contei, que Jesus saiu da casa e vai caminhando. O detalhe é que esse homem estava sentado nessa alfândega, trabalhando. Jesus passou, olhou ele, gostou e disse, segue-me. Só que, por que Jesus chamou esse discípulo, Betuel? Cleiton, por que Jesus olhou para Mateus, um cobrador de imposto? Por que Jesus viu nele o que ninguém viu? Primeira coisa que Jesus viu nesse homem, esse homem estava trabalhando. Diga comigo, trabalhando. Mais alto, trabalhando. Se tem uma coisa que Jesus gosta é de gente ocupada. Foi assim com Gideão, foi assim com Davi, foi assim com Mateus. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? É que Jesus, quando ele quer chamar alguém, ele não pega pessoas desocupadas. Jesus gosta de pessoas ocupadas. Jesus gosta de pessoas que trabalham. O reino de Deus está passando. Olhou, comissionou Mateus para seguir. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Aproveita que a gente está no início do ano ainda. Aproveita que você começou o ano agora. E tem gente que fala que o ano só vai começar semana que vem, depois do carnaval. Deixa eu te falar uma coisa. Cá para nós. Jesus está procurando pessoas que querem ter compromisso com Ele. Vou de novo. Jesus está procurando pessoas que querem caminhar juntamente com Ele. Jesus está, essas pessoas que só querem relacionamento descartáveis com Jesus, essas pessoas que querem Jesus só por uns dias, só por algumas horas, só por alguns meses, só por alguns momentos. Não, Jesus está dizendo, aproveita que o ano de 2023 acabou de começar e começa a ter compromisso com Ele. Pastor, e o que é compromisso? Aprenda a honrar a Deus. E sabe como é que você honra a Deus? Só te dar uma ideia. Se você veio num culto como esse, você veio para cultuar. Vou de novo. Você veio aqui para adorar a Deus. Pastor, como é que eu adoro? Você abre a boca e diz: Tu és santo, Tu és santo, Tu és adorado. Glória a Deus, aleluia. Tu és o Rei dos reis, Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o Deus acima de todas as coisas. Tu és o leão da tribo de Judá,
Tu és o alfa e o ômega. Tu és o início e o fim. Tu és o Deus que faz. Tu és o Deus que fez. Eu te agradeço. Eu te adoro. É isso. Adorar é isso. Agora, tem gente que vai para as igrejas, não aqui, outras por aí, que vai para a igreja, ele chega frio e sai gelado. Então dá uma cutucada no irmão aí que está do seu lado e fala: você vai sair quente ou você vai sair gelado aqui hoje? Fala aí. Tu vai sair que jeito desse culto aqui essa noite? Será que tem algum adorador aqui? Será que tem alguma adoradora? O que Jesus olhou em Mateus? Alguém compromissado, alguém que trabalhava, alguém que tinha responsabilidade. Se você é crente, aprenda a ter responsabilidade com as coisas de Deus. Eu falei aqui domingo, quem estava aqui lembra. Eu disse aqui domingo: aproveita essa semana e fale de Jesus para alguém. Você lembra disso? Tá bom. Segunda coisa que Jesus viu nele, olha o texto. E depois disso saiu e viu. Jonathan, escute isso aqui, o Betuel, Cleiton, escute isso aqui. Essa palavra viu ali é uma palavra que vem do grego. E essa palavra viu, ela tem vários significados. Dentre eles, um deles é olhar. Um outro significado é observar. Um terceiro significado é ver atentamente. E um quarto significado é contemplar com admiração. Aí o que chamou a minha atenção é os dois últimos: ver atentamente e contemplar com admiração. Por quê? Porque quem viu não foi Mateus, quem viu foi Jesus. Então Jesus viu atentamente e contemplou com admiração. Pastor, traduz isso aí. Vou traduzir para você. O que Jesus está dizendo aqui é o quê? É que Jesus olhou para Mateus e não viu as suas falhas. Jesus olhou para Mateus e não viu os seus pecados. Jesus olhou para Mateus e não viu a sua deformação no seu caráter. Jesus olhou para Mateus e não viu a rejeição. Mas Jesus olhou para Mateus e disse: eu estou vendo um potencial nesse rapaz. Eu estou vendo alguém que eu vou transformar e vai ser um grande discípulo na minha obra. Enquanto está todo mundo olhando para Mateus e está dizendo: é corrupto. Enquanto está todo mundo olhando e está dizendo: é desonesto, é ladrão, Jesus olha para ele e diz: eu vejo em você um discípulo. Eu vejo em você alguém transformado. Vou dizer para você, olhe para cá. Eu não sei como as pessoas têm olhado para você. É, pastor? É. Talvez tenha alguém olhando para você e está taxando você como alguém rejeitado. Talvez tenha alguém olhando para você e está dizendo: a tua reputação foi manchada. Talvez tenha alguém olhando para você e dizendo: você não vale nada. Só que Jesus, ao invés de olhar para você e te condenar, Jesus está olhando para você e está dizendo: eu te amo, eu vou salvar você, eu vou transformar a tua vida. Por quê? Porque Jesus vê em você o que ninguém vê. Levante as duas mãos para o céu, porque eu quero liberar alguma coisa para você esta noite. Jesus está vendo em você a possibilidade de restaurar a tua vida. Jesus está vendo em você a possibilidade de transformar você em um discípulo. Tem alguém entendendo essa palavra esta noite? Pode adorar a Ele, porque enquanto o mundo está vendo só coisa ruim em você, Jesus está lá do céu olhando e está dizendo: eu vejo um bom homem, eu vejo uma boa mulher, eu vejo um bom esposo, eu vejo uma boa esposa, eu vejo uma boa mãe, eu vejo alguém de valor. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Jesus não vê como o homem vê. Jesus vê além. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi.
assentado na recebedoria, e disse: segue-me. Olhe para cá e escute isso aqui. Existe uma diferença entre o chamado de Mateus e o chamado de Pedro, que também está no mesmo capítulo 5 de Lucas. Por quê, pastor? Porque quando Jesus vai chamar Pedro, você lembra como é que foi? Jesus chama Pedro, entra dentro do barco dele, prega, ensina, manda afastar o barco até alto mar, faz um milagre da multiplicação. Você lembra disso? Aí depois Jesus chama ele e diz: tu a partir de hoje não vai ser mais pescador de peixe, tu agora será pescador de... Só que para Mateus, Jesus só passou e disse: segue-me. Pastor, e o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Porque os dois, tanto Pedro quanto Mateus, foram grandes discípulos. Pedro foi a coluna da igreja, o pai. Só que Mateus foi alguém que escreveu também um evangelho. Só que deixa eu te falar uma coisa. Para cada um de nós, Deus tem um tratamento diferente. Vou de novo. Para cada um de nós, Deus tem uma história diferente. Deus trata comigo de um jeito, com o Cleito Deus trata de outro. Deus trata a Fabiana de um jeito, com a Luana Deus trata de outro. É por isso que eu e você temos que aprender a respeitar a história do outro. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que vem para a igreja porque teve problema emocional. Tem gente que vem para a igreja porque teve problema financeiro. Tem gente que vem para a igreja porque teve problema sentimental. Tem gente que vem para a igreja porque teve problema de saúde. Mas tem gente que vem para a igreja e não teve problema nenhum, decidiu seguir a Cristo. E ambos os dois, as experiências são valiosas. É por isso que você não pode julgar a experiência do Jonathan com a sua. É por isso que você não pode dizer ele é menos ou ele é mais crente. Por quê, pastor? Porque com cada um de nós Deus trata de forma diferente. Aí eu amo a Bíblia, porque Pedro vai escrever isso. Ele diz assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom despenseiro da multiforme graça de Deus. É um exemplo. Tem gente que ama subir no monte para orar, mas tem gente que gosta de orar ajoelhado na beira da cama. E aí, pastor? Eu respeito quem sobe no monte e eu respeito quem ora no pé da cama. Por quê? Porque o Deus é um. Tem gente aqui na igreja que quando o culto está cheio, ele pula, levanta a mão, ele dá glória a Deus, ele grita. Mas tem gente que fica caladinho, mas ele está sentindo a graça de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Para um cego, Jônio, Jesus deu uma ordem e ele foi curado. Para o outro, Jesus fez lama, passou no rosto dele. Por que, pastor? Porque o importante que você precisa saber é que todo mundo está dentro do propósito de Deus. Olha o texto. Jesus disse: segue-me. Essa palavra segue-me aqui, ela traz o significado de venha para o meu caminho, vamos caminhar junto. Quando Mateus aceita esse convite, isso aqui vai mexer muito comigo. Porque quando ele aceita o convite, ele deixa tudo para seguir Jesus. Não existe nenhum convite mais importante do que o de Cristo para a tua vida. Vou de novo. Não existe nenhum convite mais importante do que o convite de Jesus para você. Quando Jesus chama Mateus, quando Jesus está chamando Mateus, ele está dizendo: eu quero fazer algo novo na tua história. Eu quero começar um capítulo novo na tua vida. Aí o texto diz que Mateus largou tudo para seguir Jesus. O que é largar tudo, pastor? É abandonar tudo e abraçar o que Jesus tem. Ei, olhe para cá, olhe para cá. Eu vou falar baixinho. Não tem como você servir a Jesus e continuar com as práticas mundanas. Não, pastor. Não, porque a Bíblia diz que quando Jesus disse Mateus segue, ele abandona toda a coisa errada que ele estava fazendo, de cobrar imposto, de tudo, e falou: quer saber do negócio? Eu vou seguir Jesus e vou deixar tudo para trás. Jesus tem autoridade sobre a tua vida. Vou repetir:
Jesus tem autoridade sobre a tua vida. Pastor, e quando Jesus tem autoridade, a gente abandona todas as práticas mundanas que a gente praticava para viver o que Jesus quer que a gente viva. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu desviava, eu não desvio mais. Se eu prostituía, eu não prostituo mais. Se eu fazia coisa errada, eu não faço mais. Se eu ia em ambientes que não era lícito, eu não vou mais. Se eu fofocava, eu não fofoco mais. Se eu bebia, eu não bebo mais. Por quê? Porque agora eu não sou desse mundo, agora eu sou de Cristo. E se eu sou de Cristo, eu não sou cidadão da terra, eu sou cidadão do céu. Primeira coisa, Jesus vê como ninguém vê. Segunda coisa, você precisa acreditar que Jesus tem um convite para você. Vou melhorar. Você precisa aceitar que Jesus te escolheu. Não dá para ficar vivendo nessa gangorra, nessa incerteza, se eu vou para lá ou se eu venho para cá. Ou você é de Cristo ou você é de lá. Terceira coisa, e eu termino. Põe o verso 28 aí, Ana Luísa. Volta o 27. E depois disso, saiu e viu um publicano, chamado de Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. 28. E ele, deixando tudo, o seguiu. Sabe, tem algumas pessoas que Jesus chama, conversa, bate um papo, troca umas ideias. Mas tem outros que Jesus só diz: vem. Não tem conversa, não tem nada, só vem. Deus escolhe quem Ele quer, independente do julgamento e da expectativa que se cria. Dos 12 que Jesus chamou, Mateus vai sofrer uma mudança na sua vida. Porque Mateus trabalhava sentado, cobrador de imposto. Quando Jesus chama ele, a primeira coisa que ele faz é o quê? Quando Jesus chama, a primeira coisa que ele fez? Não, antes, depois. Levanta. A primeira coisa que Jesus fez quando Jesus disse para esse homem: segue. O texto diz: e deixando tudo, levantou-se. A maioria desses publicanos trabalhavam sentado. Escute isso aqui. A maioria deles trabalhavam sentado. Eles só cobravam, Johnny, só recebiam, só pegavam, mas nunca dava nada para ninguém. Só vem a nós. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim que reclama de abandono, mas nunca acolheu ninguém? Você conhece alguém que reclama que ninguém visita ele, mas ele nunca visitou ninguém? Você conhece alguém que fala assim: nossa, ninguém da igreja me manda mensagem, mas será que ele já mandou mensagem para alguém? Você conhece alguém que fala assim: nossa, mas a igreja é tão fria, será que ele já orou pelo menos 5 minutos para Deus mudar a história? Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que fala assim: nossa, mas aquela irmã ali, ó, vai lá, só ela que faz as coisas, mas será que ela já veio fazer alguma coisa? Porque esse rapaz só estava sentado, só recebia, só vem aqui. Só que quando Jesus chamou, a primeira coisa que Jesus estava dizendo para ele: levanta, porque agora você vai aprender a servir. Essa noite Jesus está dizendo para nós aqui nessa noite, está na hora da gente parar de, eu nem sei se a palavra é essa correta, doutor Júnior, firula. Já ouviu falar? Traduzindo para o português, frescura. Você conhece? Está na hora de a gente parar com esse mimimi de: ai, ninguém me manda mensagem, ai, ninguém fala comigo. Peraí, pega o celular e fala: ei, irmão, Pai do Senhor, está tudo bem por aí? O que Jesus está chamando nós nessa última hora da igreja é: Deus está procurando homens e mulheres com compromisso com o reino dele.
agora eu encerro. Sobe aqui, Jonathan. Sobe aí. Essa palavra seguir ali é akolotel. O significado mais preciso para essa palavra seguiu ali é assim, ó. Aonde eu piso, eu piso atrás. É mais ou menos assim, atrás. É mais ou menos assim. Imagine uma praia, o pai e o filho. Normalmente o pé de um pai é acima dos 40, 41, 42, 43, 45, tem uns aí tem até 45. Mas é normal 42. Qual que é a ideia dessa palavra seguiu ali no original? Era assim, ó. Aonde o pai pisa, o filho pisa atrás. O que Jesus está dizendo aqui para Mateus é o seguinte: Mateus, pisa aonde eu piso. Não entendi. Mateus, se eu pisar ali, tu pisa ali. Se tu pisar aonde eu estou determinando, você não cai. Mateus, se tu pisar aonde eu estou mandando, você não fracassa. Se tu pisar aonde eu estou mandando, você não tropeça. Por quê, Mateus? Porque não é segundo a sua vontade, mas é segundo a vontade de Deus. O que Jesus está dizendo para nós aqui esta noite é: quando eu te chamei, tu vai pisar aonde eu pisar. Levante a mão, porque Jesus está dizendo ao meu coração aqui esta noite: eu sou o Senhor da sua história, eu sou o Senhor da tua casa. Pisa onde eu piso, pisa onde eu piso, e você viverá o que eu tenho para você. O texto diz que Mateus seguiu Jesus porque sabia que Jesus tinha algo melhor para ele. Jesus chamou Mateus porque sabia que ele tinha algo diferente para ele. Posso dizer essa noite, sabe o que é interessante, Betuel? É que quando Jesus passou, olha o texto, e eu encerro. Olha o texto. Volta, Ana Luísa. Jesus só disse: segue-me. Aí põe o 28. Jesus ofereceu alguma coisa para ele? Jesus prometeu que ia dar alguma coisa para ele? Jesus prometeu que ia fazer alguma coisa diferente na vida dele? Jesus prometeu dinheiro para ele? Não, Jesus só disse: segue-me. Sabe qual é a ideia aqui? É a mesma de Abraão, Gênesis 12. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio do teu povo e vem para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão sabia? Não, mas Deus disse: vem que eu vou mostrar para você. O que Jesus está dizendo para mim e para você esta noite é: se você aceitar o chamado de Jesus para a tua vida, você vai pisar aonde ele pisa, você vai caminhar por onde ele caminha. Não preocupa com o que vai ter. O que você precisa entender é que Jesus fará na sua vida. Sabe qual é a principal mensagem de Mateus? Ele abriu seu coração para receber o que Jesus tinha para ele. Essa noite, Jesus está dizendo para algumas pessoas: quando você abrir o seu coração, Jesus vai fazer coisa nova na tua vida. Quando você abrir o seu coração, Jesus vai fazer algo diferente na sua história. Verso 29. E fez Mateus um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de povo. Jesus chamou Mateus. E no dia que Jesus chama Mateus, Carlinhos, ele faz um jantar na casa dele. E olha quem que ele convida para o jantar: os seus amigos publicanos. O que é isso, pastor? É Jesus ensinando para mim e para você que a gente pode falar do reino de Deus para quem está próximo de nós. Jesus sabia que chamando Mateus
Mateus chamaria os seus amigos para jantar na sua casa. E o texto diz, verso 30. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: porque comeis e bebeis com publicanos e pecadores? 31. E Jesus respondeu e disse: não se necessita de médicos que estão sãos, mas sim os que estão. Essa noite eu queria liberar sobre a sua vida. Pare de pensar que você é pequeno. Pare de pensar que você não tem valor. Pare de pensar que você não é ninguém. Pare de achar que porque alguém falou alguma coisa de você, tua história acabou. Jesus está vendo o que ninguém está vendo. Enquanto todo mundo taxando você por vários adjetivos, Jesus está lá do céu olhando para você e está dizendo: você é meu filho, você é minha filha. Eu te escolhi para você viver o propósito. Eu te chamei para você viver tudo aquilo que eu determinei para a tua vida. Não é o que as pessoas dizem, é o que Jesus diz para você. Curva a sua cabeça. Jesus está vendo o que ninguém está vendo. Jesus está colocando coisas na sua vida para você viver o sobrenatural dele. Jesus está transformando a sua vida. Jesus está fazendo coisas em você que talvez nem você estaria acreditando, mas Ele está dizendo: eu vou fazer, porque eu te vi, porque eu te conheço, porque eu tenho um propósito na sua vida. Caminhe com Ele. Caminhe com Ele essa noite. Caminhe com Ele. Essa noite Jesus está dizendo ao meu coração. Tem gente que chegou aqui nesse culto desanimado e se perguntando: será que ainda tem alguma coisa para mim? Será que Jesus ainda tem algo para mim? Jesus está dizendo para você: eu te enxergo aonde ninguém enxerga, e eu vou fazer na sua vida coisas extraordinárias. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus. Você pode ficar de pé aí? Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida nas cabeças escuras. Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, mas se fecha sua.
Jesus está te chamando essa noite. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Sabe qual é o segredo de Mateus? É que ele se entregou totalmente para Jesus. De publicano, se passou a ser discípulo. Você pode experimentar mudanças de Deus na sua vida, mas para isso, você precisa se entregar sem reservas para Ele. Eu gosto de testificar, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quem estava aqui domingo? Você lembra da oração do final? Alguém lembra? Alguém lembra da oração do final? Ontem era 10h15 da manhã. Alguém da igreja me mandou um zap e disse: pastor, não deu nem 24 horas e a causa que o senhor disse impossível já foi resolvida. Eu estava com um processo na justiça parado. Quando foi 8 horas da manhã começou a mexer, e agora são 10h15 e já está resolvido uma causa de muitos anos. Outra pessoa me falou aqui agora há pouco, antes de começar o culto: pastor, Deus visitou a minha casa ontem e fez algo impossível na minha casa. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque eu creio que essa igreja vai viver milagres extraordinários. Essa semana, Deus vai fazer um milagre lá na tua casa. Eu vou de novo. Essa semana, Deus vai te surpreender com uma bênção extraordinária. Pega quem quer. Essa semana, Deus vai te surpreender com algo extraordinário. Senhor, eu te agradeço, porque até que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Jesus, porque eu sei que sem o Senhor eu nada sou, nada temos, mas que o Senhor faça em nós como o Senhor fez com Mateus. Que nós possamos nos entregar totalmente ao Senhor, sem reserva, mas para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem determinado sobre a nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Talvez você chegou aqui essa noite querendo ter uma transformação na sua vida. Talvez você está que nem Mateus aqui, ó, assentado na alfândega, uma vida comum e rasa. Mas hoje Jesus está te convidando a seguir Ele. Jesus está te convidando para caminhar com Ele. Se tem alguém em nosso meio que quer tomar uma decisão de seguir Jesus daqui para frente, uma nova vida, um novo capítulo, uma nova história, uma nova família, levante a sua mão que eu quero te conhecer. Pastor, eu quero tomar uma decisão de seguir a Jesus, de caminhar com Jesus. Se tem alguém, levante a sua mão, eu quero te conhecer essa noite. Pastor, eu quero tomar uma decisão de mudança, de transformação. Mas se não tem, toma o seu assento. Toma o seu assento. Pode se assentar. Os meninos vão agora colher aí a oferta e o dízimo. Não deixe jamais o dinheiro dominar você. Não deixe. Não deixe o dinheiro mandar em você. Deixa eu te dar um conselho. Aprenda a ser liberal.
Por quê, pastor? Porque quando você é liberal, Deus faz na sua vida. Aprenda isso. Está ali a chave Pix. Carinhosamente eu vou te pedir. Quando você fizer o Pix, lá no seu celular, lá tem como você escrever dízimo. Manda o comprovante, manda para o tesoureiro, para que ele possa registrar lá, tá bom? Se atente para esse detalhe. Aí na sua frente tem um envelope, você pode pegar. Se você quiser ofertar ou dizimar via Pix, tá aqui. Ou lá atrás tem maquininha, ou depositar aí na salva. Curva a sua cabeça. Pai, eu abençoo os teus filhos. Vão ofertar e vão dizimar na tua casa. Que eles possam desfrutar de uma bênção diferente na vida dele e na vida dela, em nome de Jesus. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Vamos encerrar? Fica de pé. Eu vou dar só o último aviso. Eu não tenho banner ainda, mas até domingo eu vou providenciar. No dia do Papo Reto, dia 25. Dia 25, o Papo Reto vai acontecer das 4 às 8. E aí, a gente vai começar um projeto aqui novo na igreja. O Jonathan, mais o irmão Iron, eles já têm esse projeto e eles me procurou para a gente incorporar esse projeto na igreja, que é um projeto de ação social, levar comida para moradores de rua. Então você que quer participar no dia 25, você vai dar o nome para ele, porque assim, nós não vamos sair aí assim, só entrar no carro e sair entregando, não, a gente vai orar, a gente vai guerrear, a gente vai para um ambiente de guerra. Então você que quer participar de alguma forma, pastor, eu queria ir, mas eu não posso. Mas eu posso doar R$10, R$5, R$20 para comprar. Eu não posso nem doar dinheiro e nem posso ir, mas eu vou orar pelos irmãos que vão. Então, é um projeto que a gente vai estar sempre falando. Você que quer participar, dia 25 vai ser das 10, mais ou menos, né? 10, 10 e meia. A gente vai aí, nos 2 setores aí, levar comida. Aí você procura eles, passa o nome aí. Qualquer um dos meninos aqui, dos obreiros aqui, vocês podem dar o nome aí e vai dar certo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele te dê a paz em nome de Jesus. Deus abençoe, vai em paz para sua casa em nome de Jesus. Acho que a gente vai passar aqui, ó. Passando os microfones. É sábado agora, né?